A graça e a paz do Senhor, amados. Uma feliz Páscoa a todos, celebrando a vitória da vida sobre a morte, a vitória da verdade sobre a mentira, a vitória do amor de Deus sobre toda a maldade. Vamos abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler sobre esse acontecimento que marcou a história do mundo. Não por um breve período, mas marca por toda a eternidade. Lucas capítulo 24, vamos ler a partir do verso 13, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lembrando que Jesus havia morrido 3 dias atrás, né? Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, aparece a cada um de nós aqui, fala ao nosso coração, que o nosso coração possa arder na Tua presença e o Senhor possa se revelar a cada um. Ministra nessa noite, noite de Páscoa, porque nós celebramos a Tua vitória, a Tua ressurreição, pedimos pela Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Que texto lindo, né, queridos? Que texto lindo. Vamos aqui, queridos, visualizar essa cena, esse acontecimento, a partir dessa experiência desses 2 discípulos no trajeto de Jerusalém para Emaús. Diz o início do texto que aqueles 2 discípulos conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Imaginem só, queridos, caminhando com Jesus, ouvindo os seus ensinos, vendo os seus milagres, ele realizar coisas que nunca havia ocorrido na história da humanidade, ensinos tão preciosos que havia transformado a vida deles, e de repente
ele é crucificado, é morto, e já 3 dias se passaram. E eles conversam a respeito disso, tentando entender, com muitas dúvidas, muitas incertezas, muito desconhecimento, porque aquilo não havia ainda chegado a um consentimento, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ainda. E isso, queridos, é algo que a gente precisa aprender. Quando nós tivermos uma dúvida, alguma incerteza, alguma questão, nós precisamos ir atrás das respostas. Porque uma das maiores loucuras da modernidade, na minha opinião, é que hoje duvidar parece ser um sinal de inteligência, né? Parece que duvidar, questionar, dizer eu não sei, parece que ganha uma aura de intelectualidade. Parece que quem não sabe, sabe, e quem sabe, não sabe. Né? Porque quem diz, não, eu não sei se foi bem assim, né? A pessoa duvida, questiona, parece que é um sinal de intelectualidade. Quando, na verdade, nós precisamos buscar respostas. Nós precisamos entender a vida. Todos nós vamos um dia morrer. Qual o sentido da vida? O que será após a morte? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? O que nós precisamos fazer nesse período que estamos aqui? Essas coisas exigem respostas e nós temos aqui 60, 70, 80, 100 anos para encontrar respostas que nos satisfaçam. E não viver na ignorância, dizendo não sei, e não buscar. Existe um ditado russo que diz, um tolo pode fazer mais perguntas do que 70 sábios podem responder. Que a gente não fique bancando assim, né, essa aura de inteligência, quando na verdade não sabe. E pelo contrário, que a gente se ponha no caminho, como esses discípulos, e queiramos entender a nossa vida, entender o futuro, entender a eternidade. Porque o que Jesus diz? Quem busca, acha. Quem busca e quem quer saber, ele se apresenta. E se você se coloca no caminho de querer entender a vida, de querer aprender, de querer crescer, de ser uma pessoa melhor, de encontrar uma resposta para a eternidade, ele vai se colocar no caminho com você e vai começar a te esclarecer muitas das tuas dúvidas. E Jesus, então, se coloca ao lado daqueles 2 discípulos. Jesus, lembrando, havia morrido 3 dias atrás. E os discípulos, tão consternados, tão entristecidos, tão impactados pelo que havia ocorrido, não reconhecem Jesus. Estão caminhando, talvez de cabeça baixa, muito entristecidos, muito impactados, e não reconhecem Jesus. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós temos que saber também, queridos, o quanto nós podemos reconhecer Jesus. Porque muitas vezes as pessoas veem Jesus naquilo que não é Jesus e não veem Jesus naquilo que é Jesus. Muitas vezes as pessoas enxergam em certos ensinos, em certas mensagens, Jesus, quando ali de Jesus, do caráter de Jesus, do amor e da misericórdia de Jesus, não há. E quando se fala de um amor, de um perdão, de uma misericórdia, muitas vezes as pessoas não enxergam Jesus. Que o nosso olhar aprenda a reconhecer Jesus pelo que ele é. E Jesus chega até eles e pergunta, sobre o que vocês estão discutindo no caminho? É interessante como Jesus se aproxima deles, né? E o texto diz que eles pararam, estavam caminhando e eles pararam com os rostos entristecidos. Por quê, né, queridos? Muitas pessoas, quando são impactados pela morte de um parente próximo, de um amigo, de alguém, muitas vezes ficam entristecidos, e realmente isso é uma reação natural, porque a gente perde uma pessoa amada por um determinado período. Mas a gente nunca pode perder, queridos, no nosso olhar, essa esperança da glória. O que eu mencionei, o que é de nossa vida após a nossa morte? O que ocorre? Existe uma eternidade ou não existe? Se nós cremos no Evangelho, nós temos o que o apóstolo Paulo chama de a esperança da glória. E se você tem essa esperança, em vez de reagir como algumas pessoas, diante da morte de alguém, começam a culpar a Deus, Deus me abandonou, que foi isso, né? Por que Deus permitiu? Não, se a pessoa tem esperança da glória, ela só se despede daquele ente amado e fala, eu te encontrarei novamente mais tarde. Isaías 58, é muito importante esse texto, mesmo aqueles que perdem pessoas amadas, quando muito jovens, né? Muitas pessoas perdem, né? Filhos,
pedem pessoas jovens, né, e às vezes perguntam, Deus, por quê? Isaías 57 diz, o justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados de muitos males. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, Deus é o dono da vida, Ele pode nos tomar, a qualquer um de nós, a qualquer um dos nossos filhos, dos nossos pais, no momento que Ele souber que é o momento ideal. E nós precisamos ter essa certeza de que cada um estará no lugar melhor, no lugar que Deus preparou. O destino da nossa vida, nós sabemos que a promessa de Deus é que não haverá mais choro, nem mais morte, nem mais dor, nem mais maldade, lá na eternidade. Aqui, nós ainda teremos que passar por essas coisas. Então, um dos discípulos, e aí o texto até dá o nome desses discípulos, são dois, um deles, o texto nos diz o nome, Cleopas. Cleopas pergunta, né, a Jesus, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Então, veja só, queridos, a gente geralmente comenta sobre as manifestações de Jesus aos principais discípulos, né? Simão Pedro, aos 12 que Jesus aparece. Mas é de se notar que as primeiras pessoas que se encontraram com Jesus, primeiro foram as mulheres. Primeiro foi Maria Madalena. Porque Deus sempre quer valorizar quem não está sendo valorizado pela sociedade. Deus ele dá o valor igual a todos, Deus cuida de todos, se importa com todos. Então, para quebrar essa mentira, esse engano da época de que alguns seres, algumas classes não têm valor, Jesus aparece primeiro para as mulheres. E aparece para que alguns anônimos, existe um anônimo e Cleopas, discípulos que não eram os principais, eram secundários. Então Jesus não aparece apenas para os porta-vozes, para os extremamente úteis, para os principais. Deus aparece aos pequeninos, Deus aparece a todos, porque Ele se importa com todos. Quem é Cleopas? Se você perguntar na rua, você sabe quem é Cleopas? Ninguém vai saber quem é. Ninguém, todos vão desconhecer. Ou então alguns vão confundir com Cleópatra, né, rainha do Egito. Mas ninguém vai saber quem é Cleopas. Porque Deus se revela a todos, porque se importa com todos. E ele pergunta, você é o único que não ouviu dos acontecimentos nesses últimos dias? Porque veja, queridos, o acontecimento ao redor de Jesus foi o assunto do dia, foi a notícia, foi o que estava na boca de todos, porque foram vários acontecimentos marcantes que precederam a crucificação de Jesus. Primeiro, teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo anterior, chamado Domingo de Ramos, onde Jesus é aclamado por uma multidão. Ele vem subido num jumentinho, e a multidão exalta e adora a Deus, dizendo, Hosana, salva-nos, Senhor, citando o texto de Salmo 118, e coloca os ramos, colocam as suas vestes para Jesus passar. Então Jesus, ele ali recebe uma grande aclamação, como se um rei estivesse vindo. Um rei estivesse vindo a Jerusalém, e a multidão o exalta. Então, veja como as expectativas dos discípulos acerca de Jesus foram ao máximo, né, que foram ao ápice. Chegou a um clímax ali, a capital de Israel, o centro religioso de Israel, onde Deus era adorado, onde havia o templo, e Jesus é recepcionado pela multidão, com tantos louvores, com tanta aclamação. E de repente o que acontece, queridos? Tudo aquilo vai por água abaixo. Tudo aquilo vai por água abaixo. A aclamação de um rei, de repente se transforma na aclamação de um criminoso, diante de Pôncio Pilatos. A multidão, na verdade, inverte o discurso e começa a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Que o sangue deste homem caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos, crucifica-o. Ele é um criminoso, crucifica-o. Quando os discípulos esperavam que ele recebesse uma coroa de ouro, após aquela aclamação, na verdade, Jesus acaba recebendo uma coroa de espinhos e é humilhado. Quando eles esperam que Jesus vai se tornar o grande líder de Israel, o líder religioso máximo, o sumo sacerdote, vai liderar Israel, de repente o que acontece?
os líderes religiosos de Israel, os considerados mais santos da época, se reúnem, fazem um conchavo e condenam Jesus à morte. Veja, não foi condenado meramente pelos romanos, foram os líderes religiosos de Israel, os homens mais nobres, mais excelentes, mais conhecedores das Escrituras, condenam Jesus à morte. E quando os discípulos pensaram que Jesus tomaria em armas, derrubaria o Império Romano, libertaria Israel daquela opressão, o Império Romano, na verdade, o condena à morte e o crucifica e o humilha. Ainda mais com a placa infame, dizendo, está aqui o rei de vocês, olha o que nós fazemos com o rei de vocês. Além disso, Jesus, ele entra no templo, ele prega no templo a uma multidão, ele depois expulsa os vendilhões do templo, que estavam transformando a casa de Deus em comércio, como hoje, infelizmente, em toda a história, né, da humanidade sempre ocorreu. Pessoas aproveitam-se da fé e a fidelidade e o amor das pessoas por Deus, exploram a fé deles. Jesus mostra o que Deus acha disso, condena-os, expulsa os vendilhões e diz, não façam da casa do meu Deus uma casa de negócios. Tudo isso mexeu com a cidade. Tudo isso foi uma notícia que corria de porta em porta. Todos sabiam o que estava acontecendo. E Cleopas pergunta àquele caminhante, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que estava acontecendo? Você é o único na cidade inteira que não viu o que se passou? E se Jesus desse uma resposta, na verdade ele diria, na verdade, eu sou o único que sabe o que na verdade aconteceu. Eu sou o único que sabe o que se passou. Na verdade, Jesus poderia devolver a pergunta, vocês não sabem o que aconteceu? Deixe que eu lhes explique. Que é o que Jesus fará logo mais adiante. Jesus, então, entra no jogo, Jesus faz de uma brincadeira, porque iria tratar com aqueles discípulos, buscando curá-los, buscando alegrá-los, buscando renovar as esperanças deles. Jesus pergunta, que coisas que ocorreram? Eles dizem o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, era poderoso em palavras, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas eles se enganaram. Porque fizeram de Jesus o quê? Chamaram Jesus de quê? De um profeta. Jesus não era meramente um profeta, ele era o Cristo prometido, desde a fundação do mundo, a promessa de Deus que viria alguém que libertaria o povo de toda escravidão. Nós precisamos tirar, muitas vezes, essa visão que alguns têm, que Jesus é mais um nas Escrituras, mais um grande herói. Não, Jesus é Deus. Ele é Deus que se fez carne, ele é o Verbo encarnado. Os outros são heróis, os outros foram homens excelentes. Jesus foi Deus perfeito, um homem perfeito que caminhou conosco, que foi palavra de Deus em tudo que fazia, em tudo que agia, em tudo que realizava. Então eles dizem, mas ele foi crucificado. Infelizmente ele foi morto. Infelizmente tudo acabou. Infelizmente as nossas esperanças deram em nada. E já foram 3 dias desde que isso ocorreu. E nós esperávamos que ele traria redenção a Israel. Que ele libertaria Israel da opressão romana, do jugo romano. Ou seja, os discípulos ainda não haviam captado a mensagem integral de Jesus. Não apenas sobre quem ele era, mas também sobre o que ele faria. Porque eles esperavam ainda uma vitória material, uma vitória terrena. Um Jesus que pegaria em armas e libertaria-os daquela opressão, daquela sociedade injusta, e criaria um reino novo, um reino neste mundo, onde reinaria, né, a justiça, a paz. Mas Jesus já havia dito, o meu reino não é deste mundo. Não é neste mundo, por enquanto, nessa era que será realizado isso. E qualquer um que tiver essa expectativa, através de Deus construiremos um mundo absolutamente perfeito, sem sofrimento, uma vida que será um mar de rosas, o resultado possível vai ser só esse, decepção. Nós esperávamos e não ocorreu. Não é essa a promessa do Evangelho, queridos. Não é. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, mas os desafios da vida,
As lutas do dia a dia, eles vão permanecer. E temos Deus para nos dar força nesse embate, e temos Deus para nos dar coragem, e Ele nos guarda de quase todas as intempéries, mas não todas. Neste mundo nós teremos aflições, e neste mundo nós temos que ter a coragem para perseverar até o dia onde não haverá mais essas lutas. Tenha expectativa, queridos, em relação ao Evangelho, principalmente na sua transformação, na vida que ele pode produzir dentro de você, nos frutos que ele quer produzir, fruto de mansidão, fruto de domínio próprio, fruto de paciência, fruto de bondade, fruto de amor, principalmente, de amabilidade, de fidelidade, de paz. É isso que ele quer produzir. Quer nos transformar bem-aventurados, quer transformar a nossa mente, quer nos dar essa esperança da glória, em que você tem essa certeza dentro de você, que a morte foi vencida e que você vai reinar com Cristo para sempre. Então os discípulos dizem, tudo isso ocorreu, tudo acabou, toda essa esperança que nós tínhamos foi por água abaixo, mas algumas mulheres nos deram um susto. Foram de manhã cedo ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, e tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele está vivo. Que nós possamos receber esse susto santo, né? A total vitória sobre a morte. Essa certeza, Cristo, que a morte não mata mais. Porque se o pecado produziu a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Os cristãos precisam voltar a crer nisso, voltar a não ter medo mais da morte, voltar a essa certeza absoluta, não porque é um dogma da igreja, não porque é uma doutrina, mas porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele também. Então, Jesus os repreende. Então Jesus, diante eles contando a história para Jesus, como se Jesus não soubesse, e Jesus diz, como vocês custam a entender e como vocês custam a crer em tudo o que já foi anunciado pelos profetas. Então, queridos, como a gente custa entender isso? Como a gente custa crer nisso? E esse é o processo, né? A gente entende a mensagem do Evangelho e a gente crê. Nós precisamos, queridos, entender e nós precisamos crer. Crer o quê? O que Jesus diz. Não devia o Cristo, o Salvador, sofrer essas coisas para então entrar na sua glória. Os judeus esperavam que o Messias os libertasse dos romanos, da condição injusta e de opressão. Mas, retirados os romanos, o que acontece? Os judeus seriam derrotados do mesmo jeito. Porque todo ser humano, queridos, é derrotado por um único inimigo chamado morte. Todo ser humano passa por essa calamidade, entre aspas, que é a morte. Então não adianta vencer um inimigo ou uma condição, ou o que quer que seja. Não adianta você ser curado, não adianta você receber 1001 bênçãos se diante do último dia virá esse inimigo. Então, Jesus diz, tinha que acontecer isso. Eu precisava vencer a morte por dentro, destroná-la e dar ao ser humano a vida eterna. Isso precisava acontecer. Não foi um acaso, não foi uma falha de Jesus. Isso precisava ter acontecido. Como as Escrituras nos diz, Cristo foi crucificado, foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todo o universo, Deus já tinha isso em mente. O ser humano, usando da liberdade que eu lhe darei, se afastará, cometerá delitos, fará maldades, assassinará, fará as maiores barbáries. Qual será a minha resposta diante disso? Eu posso acabar com tudo, posso não criar nada, posso vir com juízo e condenação, ou posso exercer misericórdia. E o que o Evangelho nos diz é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O plano de Deus foi, desde o início, diante da maldade, da impiedade, da crueldade, da selvageria humana, a resposta ao pecado foi Deus entrar com a misericórdia, Deus entrar com o amor. Então Deus decide, desde o início, queridos, vou morrer pela humanidade.
Isso precisa acontecer. E Jesus diz, não devia acontecer exatamente isso. E, queridos, essa é a última tentativa de Deus de constranger o ser humano, de amolecer o coração do ser humano. É o quê? Deus, totalmente inatingível, todo-poderoso, que ninguém, nem nada poderia lhe causar dano algum, e ele decide se fazer vulnerável, ele decide se esvaziar da sua glória e do seu poder, e se fazer carne, se fazer um ser atingível, um ser que sofre, e de repente Deus começa a sofrer e decide sofrer por nós. O amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu por todos. Deus decidiu morrer para livrar o ser humano da morte. Deus decidiu morrer para libertar o ser humano da morte. É a tentativa de Deus de, por fim, constranger o ser humano a dizer sim a tanto amor que ele se mostra a nós. É a promessa de Jeremias: eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Como? Deus sofrendo por nós. Se isso não mudar o ser humano, queridos, se isso não nos constranger, se isso não abater as nossas vaidades, as nossas impiedades, se isso não fizer que nós repensemos as nossas atitudes, realmente não resta mais nenhuma alternativa. Ou seja, o máximo infinito da bondade e da misericórdia, se isso não demover o ser humano da rebelião e da maldade, então não há mais o que fazer. Deus fez tudo o que podia, queridos, para mostrar o seu amor por nós. O apóstolo Paulo diz que Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Porque, queridos, quem ousaria pedir isso a Deus? Eu penso, alguém ousar pedir para Deus, Deus, eu quero que você se faça carne e morra como um criminoso, espancado, torturado, e uma morte de crucificação, que você não consegue sequer sonhar a dor e o sofrimento de uma morte em cruz. Por isso que as Escrituras nos diz que Ele fez infinitamente mais do que tudo que nós poderíamos pedir ou pensar. Abra comigo, queridos, Efésios capítulo 2. Isso devia acontecer. Efésios 2, o início do capítulo, ele descreve as inúmeras e infindas maldades humanas. Então vem a resposta de Deus, no verso 4. Todavia, diante dessa maldade, que nós merecíamos era condenação, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, deixar claro, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então esse trecho nos diz, ninguém merece o céu, ninguém merece Deus, ninguém merece vida eterna, ninguém, porque todos cometeram maldades. Então ninguém vai ser salvo por obras. Quem é mais novo da fé, entenda isso. Ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém é salvo porque evita fazer isso ou aquilo. Não, isso é uma atitude de consciência. Isso é uma atitude de uma decisão sua de ser uma pessoa boa. Nós somos salvos por meio da graça, pelo perdão gratuito que Jesus nos oferece na cruz. As Escrituras nos dizem que aquele que não conheceu o pecado decidiu se fazer pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que não conheceu o pecado decidiu se fazer pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é o amor, a riqueza da sua graça, demonstrada por nós em Cristo. E aí o texto nos diz que Jesus, naquele caminho, de Jerusalém a Emaús, começa a explicar para Cleopas e o outro discípulo tudo o que constava a seu respeito
em Moisés e nos profetas, em todas as Escrituras. Provavelmente Jesus começou lá em Gênesis 3,15, que diante da rebelião, diante da maldade de Adão e Eva, em decidir romper com Deus, o que Deus faz? Logo os agasalha, depois promete: da descendência da mulher virá o descendente, que esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o seu calcanhar. E é exatamente isso que acontece na cruz. Os principados e potestades são expostos a público, Jesus triunfa sobre eles, sobre a cruz, mas o seu calcanhar é ferido por nós. Provavelmente depois Jesus foi até Abraão, em que Abraão foi desafiado a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Abraão foi, mas Deus diz a Abraão: Abraão, eu não sou assim. Os deuses de outros, dos pagãos, outros deuses exigem sacrifícios humanos. Eu não sou assim. O ser humano, às vezes, quer sacrificar coisas a Deus, quer fazer campanhas, quer fazer ofertas mirabolantes. Eu não preciso disso. São vocês que precisam de ajuda. Sou eu que dou pela graça a vocês. São vocês que precisam e não eu. Isaac pergunta a Abraão, e Abraão entendeu bem isso, porque Isaac antes pergunta a Abraão: pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, tremendo, sabendo o que se passaria numa jornada de 3 dias até uma montanha, Abraão treme diante da pergunta do filho: pai, o que é que nós vamos sacrificar? Cadê o cordeiro? E Abraão, num ato de fé, diz: Deus não demandará isso de nós, queridos. Isaac, Yahvé Jireh, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. E Deus provê. Lá, dizendo: Abraão, não sacrifique Isaac, está aqui um cordeiro preso pelos chifres de uma moita, sacrifique esse cordeiro. E tudo isso simbolizando o que ocorreria na vida de Jesus Cristo. E, queridos, uma cena que nos comove tanto, que é essa de Abraão amarrando o seu filho numa pedra, estendendo a faca ao alto e olhando para o céu, e falando: Deus, ou o Senhor me impede, ou eu faço isso por ti. E quando ele desce a faca, um anjo grita: Abraão, pare, não faças isso. Mas, queridos, se essa cena nos comove diante de um pai, ao longo de 3 dias, numa jornada dura, pensando no seu coração o que ocorrerá: eu vou ter que matar o meu filho, porque Deus exigiu. Imagine, queridos, o quanto isso deve nos comover de pensar que Deus deu a si próprio, deu o seu filho por nós. E não numa morte rápida, como uma faca, não. Uma morte de cruz, que leva horas, no extremo da dor, no extremo da sede, no extremo da vergonha, o extremo do cansaço. Deus escolheu, que fez questão de escolher. Deus escolheu, não foram os romanos, não foram os judeus. Deus escolheu a pior forma de morte. Um ser inatingível, que nunca havia sofrido um ar, nunca havia sofrido cansaço, nem sede, nem fome, nada. Ele decide: eu quero sofrer a pior dor possível para demonstrar ao ser humano que eu o amo e faço de tudo para resgatá-los das trevas. Tudo para demover o ser humano da maldade. Se a cena de Abraão nos comove, quanto mais a cena da cruz. Porque se parece impensável o que Abraão faria, imagine o quão impensável é o que Deus fez, queridos, por nós. Por nós, tão cheios de maldades. Porque você fazer isso por um ser perfeito, que é Deus, é uma coisa. Agora, Deus fazer isso por nós, como diz o apóstolo Paulo, alguns até se aventuram dar a vida por um justo. Agora, Deus demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Provavelmente Jesus falou sobre a Páscoa dos judeus, em que os judeus celebravam quando Deus os libertou da escravidão do Egito. 400 anos de escravidão, e Deus os liberta. E Jesus aqui nos liberta, não de 400 anos, mas desde que a humanidade existe, até hoje, essa escravidão da maldade, e Jesus vem e nos liberta. E como o texto nos diz, nos liberta do império das trevas e nos transporta
para o reino do Filho do seu amor. Provavelmente Jesus citou o profeta Isaías em Isaías 53. Abram comigo, queridos. Um texto célebre do que Jesus fez por nós. A partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou, não. Como um cordeiro mudo, foi levado para o matadouro. Como ovelha que distante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos teus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, veja só, ele verá a luz, mostrando o quê? A ressurreição. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Um trajeto de 11 quilômetros, 1 hora e meia de caminhada de Jerusalém para Emaús. Jesus deve ter explicado todos esses ensinos. Então Jesus ia passando e eles falam, não, está acabando o dia, por favor, venha com a gente, fique aqui conosco em Emaús. E Jesus vai com eles, e o texto nos diz que quando ele estava à mesa, foram cear, e Jesus toma o pão, agradece a Deus, parte o pão e dá a eles. Imediatamente os olhos deles se abrem e reconheceram Jesus. Porque já haviam visto aquela cena tantas vezes, ele pegando o alimento, olhando aos céus, agradecendo a Deus, partindo e dando a eles. E alguns teólogos imaginam que quando Jesus partiu o pão, estendeu a eles, provavelmente a marca da cruz apareceu no punho de Jesus, e eles viram aquilo, e meu Deus, é Jesus que está conosco. E o reconheceram, o viram, estava diante deles. Como eu disse, queridos, a ressurreição não é uma mera doutrina, não é um mero dogma, não, foi um fato avassalador, esmagador, que eles não poderiam negar, porque ele estava diante deles. Não era uma alucinação, porque caminhou com eles por mais de 1 hora, e depois ficou horas com eles numa casa, e comeu com eles. Foi um fato que eles não poderiam negar, não era uma questão de argumentação, era uma questão do que eles estavam vendo, ouvindo e tocando. Por isso que as igrejas hoje cumprimentam uns aos outros, a paz do Senhor, graça e a paz, cada um tem um estilo. Mas a igreja primitiva começou entre eles se cumprimentando, dizendo, ele ressuscitou. E os demais respondiam, ele verdadeiramente ressuscitou. Ele ressuscitou, ele verdadeiramente ressuscitou. Então os discípulos, e Jesus, quando ele parte o pão e o reconhece, ele desaparece da vista deles. E eles dizem, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós quando ele nos explicava as Escrituras? Então vemos um trajeto aqui, queridos, da dúvida, da incerteza, da decepção, para a pessoa ouve as Escrituras, e Jesus trabalha no coração da pessoa, e o coração da pessoa arde por dentro,
E a pessoa, então, tem um encontro com Jesus e o reconhece. Essa é a caminhada que todos nós precisamos fazer. Conhecê-lo, reconhecê-lo. E o Evangelho é vivo dentro de nós, quando essa mensagem arde dentro de nós. Quando o nosso coração queima ao ouvir falar que Deus nos ama, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Que a vinda, queridos, à igreja não seja a vinda para um lugar, para uma mera reunião, para um clube social, não. Venha sempre ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que diz, quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu venho sempre com essa expectativa, e venha sempre com essa expectativa, que Jesus arda, venha queimar o seu coração por dentro. E aqueles 2 discípulos voltam a Jerusalém, tão alegres, tão decepcionados e frustrados, de repente tão alegres. Nós precisamos contar para os demais, vamos lá falar para eles o que nós vimos. Nós ficamos horas e ele nos explicou tudo o que aconteceu. Que nós não entendemos nada, não sabíamos de nada, e ele nos explicou a vitória completa do amor de Deus sobre o nosso pecado. E eles chegam lá e os outros discípulos dizem, é verdade o que vocês estão dizendo, o Senhor ressuscitou e também apareceu a Simão Pedro. Queridos, a quantidade de pessoas que já viram Jesus ressurreto, e isso pessoas até que nunca ouviam falar de Jesus antes, pessoas em culturas muito fechadas, e veem de repente Jesus está diante deles. A quantidade de pessoas, de relatos que tem disso, é uma enormidade, porque isso é um fato que ocorreu. Então, no último verso que nós lemos, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresenta-se diante deles e diz, paz seja convosco. E, queridos, eu acho isso tão maravilhoso, porque veja só, Jesus não estava aparecendo somente a amigos, somente a discípulos. Jesus estava aparecendo a pessoas que o abandonaram, a pessoas que o deixaram para ser espancado, pessoas que deixaram a morte e o abandonaram, e o traíram, e o negaram. Pedro negou Jesus 3 vezes, e com juramento, e com palavrões, eu não conheço esse homem, ele não é nada para mim, nunca o vi, me deixem em paz, não tenho parte alguma com ele, não me identifiquem com esse homem. E o que Jesus chega para eles e diz, o que vocês fizeram foi horroroso, vocês me abandonaram, vocês me deixaram à morte, vocês me traíram e me negaram. Que tipo de pessoas são vocês? Que tipo de discípulos são vocês? Vocês traem, você abandona um amigo quando ele mais precisa? Vocês não se enxergam? Que tipo de pessoas são vocês para serem maus depois de 3 anos e meio juntos, comendo juntos, vivendo juntos, e vocês fazem isso comigo? Jesus poderia ter dado esse sermão, poderia ter acusados das piores coisas. Abandonaram Deus, não creram, não seguiram. Mas o que Jesus faz, queridos? E isso para mim demonstra todo o caráter da Páscoa e de Deus. Ele chega diante daqueles traidores, daquelas pessoas e diz, paz seja com vocês. Pessoas que estavam com o coração tão doído, queridos, que sabiam do que haviam feito. Falou, Senhor, me perdoa, me perdoa. Deus conhece, queridos, o íntimo de cada coração. Diante de cada erro seu, Deus sabe o que se passou ali, o quanto você estava doendo ao fazer, o que doeu depois, o que doeu antes, Ele sabe o que se passou. E quando Ele vê um coração quebrantado, um coração contrito, que Ele chega e diz, paz seja convosco. Aos discípulos no caminho de Emaús, não deu uma palavra sobre traição nenhuma. O que Ele falou? Explicou-lhes o que lhe constava nas Escrituras. Para Pedro, alguns dias depois, ele falará, Pedro extremamente envergonhado, o texto nos diz que ele não conseguia olhar no rosto de Jesus, por ter negado Jesus 3 vezes, e Jesus havia alertado, Pedro, você me negará 3 vezes. Eu? Jesus, você não me conhece, eu sou o cara, jamais faria, todos podem negar, todo mundo aqui pode negar Jesus, pode te negar.
E eu vou até a morte contigo. A gente não sabe, queridos, as nossas fragilidades. E Jesus diz, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Quando Jesus se encontra com Pedro na praia, e Jesus começa a conversar com Pedro, Pedro com medo do que Jesus falará, parece que não conhece Jesus, e Jesus pergunta para Pedro, diante de tanta negação, de tanta traição, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ah, querido, se isso não falar do caráter de Deus para nós, pessoa que abandonou e o negou, e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Não tinha coragem de falar mais nada, e Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus insiste novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro parece, talvez, ache que Jesus está duvidando, mas ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, vá, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não o condenou, não falou, está destituído do seu cargo, está fora. Não, vá, apacenta minhas ovelhas. Eu sei que você me ama. Esse é o caráter de Deus, que diante da nossa traição, dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, de quanta besteira que a gente faz na nossa vida, e o quanto a gente fere os outros, Jesus vai te perguntar, você me ama? Então, vamos caminhar juntos, vamos mudar. Você ama as pessoas ao seu redor? Vamos melhorar, vamos crescer. Nosso Deus, o que Ele nos oferece na cruz, diante do nosso pecado, Ele oferece misericórdia. O que Ele faz é chegar até nós, diante do nosso coração dolorido, Ele estende a mão e diz, toma esse pão, paz seja convosco. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Que a gente possa celebrar essa paz que nos foi oferecida, sem qualquer merecimento de nenhum de nós. Única e exclusivamente pela riqueza da sua graça e pelo amor dele que jamais desiste de nós.